Olá, segunda série. Bom dia. Tudo bem? Professora Daiane está aqui com vocês na página 14, tá? Onde vou rever alguns exercícios com vocês que nós resolvemos aí na aula anterior, só poder passar para os próximos exercícios, né? Que já requerem o entendimento destes anteriores aqui, tá? Então, esses aqui, o número 2 e o número 3, eles pediam apenas para nós representarmos, número 2, a expressão da constante através da equação química, né? E no número 3, para nós representarmos a equação química a partir da expressão da constante, tá? Então, vejam só, todos eles vão aparecer no número 2, né? A reação completa, a reação reversível, e você vai representar a constante em termos de concentração e de pressão, né? Então, lembrem que eu lhes falei, podemos representar em termos de concentração as substâncias que estiverem em situação de estado gasoso ou de estado de solução aquosa, que estejam dissolvidas em solução, tá? Então, quando aparecem substâncias em estado sólido ou líquido, nós não podemos calcular a concentração, porque supõe-se que esta substância está pura, tá? Então, digamos assim, é como se ela tivesse uma concentração de 100%. Não faz sentido, né, nós dizermos assim, 60% é a concentração, né, de tal substância, que daí teria, no caso, 60 partes, né, 60 gramas, por exemplo, para cada 100 gramas daquela solução, né? Se eu tenho uma substância pura, não tem como representar concentração. Então, não vai aparecer aqui na expressão, tá? Nesta primeira, não é o caso. Nesta primeira, todas elas estão em solução, estão em estado gasoso. Então, desde aqui dos reagentes, ó, e os produtos também em estado gasoso. Então, deu para representar tanto na constante de concentração, onde aparece entre chetes, né, as moléculas aqui, as fórmulas moleculares, elevadas ao coeficiente estequiométrico, então ao número que aparece na frente aqui da molécula, né, tanto quanto a constante em termos de pressão parcial, que é esta aqui, né, que aparece, então, dentro do parênteses, o pezinho indicando que é em termos de pressão, e aí a fórmula molecular um pouquinho menor à sua direita. Também elevados ao seu coeficiente estequiométrico, tá? O 2 aqui é porque a água está ali elevada, está com 2 de coeficiente, né? O SO2 também, então por isso que ele está ali com o 2. As demais, da mesma forma, só relembrando aquela situação. Aqui, por que não foi possível representar em termos de pressão parcial? Porque nós não temos nenhuma em solução em estado gasoso. Não temos como medir, como expressar, né, a velocidade de uma reação ou a concentração dela se ela não estiver em estado gasoso. Não temos como colocar em termos de pressão, tá? Então, é a mesma coisa lá da cinética química. Vocês lembram lá quando nós falávamos sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação química? Aumentar a pressão altera a velocidade, aumenta a velocidade de uma reação química, desde que os componentes sejam gasosos, né? Os reagentes têm que ser gasosos, aí eu aumento a velocidade quando aumenta a pressão. Caso contrário, não faz diferença, tá? Então, por isso que aqui nem aparece o Kp, né? Que seria a constante em termos de pressão, tá? Apareceu só o Kc e ainda não colocou aqui o sulfato de cálcio, né? O CaSO4 aqui, ó, porque ele é estado sólido, então também não aparece na concentração aqui, tá? Na constante aqui. A letra C também, vejam que de todas as substâncias, né, das 3 substâncias entre o reagente e os 2 produtos, nós temos somente o CO2 que está em estado gasoso. As outras 2 substâncias estão em estado sólido, então não aparecem.
né? Então, está em estado gasoso, ele aparece aqui para termos de pressão e de concentração também, ok? Aqui também o ferro sólido não entra, né, na expressão, e nem o óxido de ferro aqui, que também está em estado sólido, tá? Só vai entrar os dois gasosos, o monóxido e o dióxido de carbono, né? Aí, produto sobre reagente, então, CO2 sobre CO. Como nenhum deles tem coeficiente estequiométrico na frente, nenhum deles vai ter potência ali. Certinho? Letra E também, né? Podem ver que bastante coisa aqui não vai aparecer, né? No caso ali, o carbonato de cálcio, o CaCO3 não aparece, porque ele está em estado sólido, tá? E a água que está em estado líquido, né? Só apareceu aqui essa molécula que está em solução aquosa, que é o reagente, aparece embaixo, e o CO2 também, que está em solução aquosa ali, aparecendo aqui em cima, tá? Na número 3, como eu já falei agora há pouquinho, é a situação contrária. Você tem a expressão para fazer a equação, a reação química, né? Então, nesse caso aqui, você vai observar, por exemplo, o que aparece em cima é produto, né? Vai aparecer aqui depois da seta. O que aparece embaixo no denominador é o reagente, então aparece aqui. Então, e também observar a questão do expoente. O que tem expoente aqui é o coeficiente estequiométrico dessa substância. Então, NO2, aqui, ó, NO2 elevado ao quadrado, significa que na minha equação química eu tinha duas moléculas de NO2. NO2 com o 2 aqui na frente, né? E para o óxido de nitrogênio, né, aqui também, monóxido, um oxigênio somente, elevado ao quadrado, porque na minha equação ele vai ter que aparecer com 2 aqui, certo? E o oxigênio não tem nenhuma potência, porque não tem coeficiente estequiométrico, né? Então, essa aqui é a letra A. Aqui. Vou passar para a letra B aqui para vocês. Aqui. Então, a letra B também, né, ela trouxe, nesse caso, em termos de pressão, a expressão está em termos de pressão parcial, mas é a mesma forma, né, eu só coloco ali o denominador da minha expressão vai ser o reagente, né, então aparece antes aqui, e os dois produtos estão ali em cima que vão aparecer aqui. Como não estão nenhum deles elevado a nenhuma potência, eles não aparecem com nenhum coeficiente estequiométrico também. Né? A letra C, inclusive que eu falei para vocês que essa aqui era aquela tarefinha, né, que vocês tinham. Nós vamos fazer a correção dessa tarefinha aí na aula ao vivo, tá? Que era para calcular, né, o valor da constante. Então, eu já dava ali os valores de concentração para essas substâncias, tá? Mesma coisa, né? Aqui eu tenho o HI como produto, então aparece aqui 2, porque está elevado ao quadrado, e o hidrogênio e o iodo, H2CO2, como reagente aparecendo aqui na frente. A letra D, com a expressão também de concentração. Então, só colocamos a fórmula, a equação química, né, de acordo com a fórmula ali da constante, reagente embaixo, produto em cima. Então, só na hora de escrever a reação é só fazer a inversão ali, tá? A letra E, certo? Produto em cima, reagente embaixo. Lembrando sempre que aqui, deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui para vocês. Né? Só lembrando sempre que isso aqui é reagente, né? Ó, isso é reagente, isso é produto, né? Vai ser sempre reagente é aquilo que reage, né? Produto é aquilo que é formado. Então vejam que aqui vem o produto, tá? Aqui
e este aqui é o reagente, esta parte aqui da molécula, ok? Voltando aqui, então, a letra E e a letra F, né, a última questãozinha ali, a letra F, é também bem simples, onde nós tínhamos só duas substâncias, né, só um reagente e um produto, o tetróxido de dinitrogênio se transformando em dióxido de nitrogênio, tá? Então, aí a questão número 3, encerrando aqui. Na questão número 4, eu já vou mostrar para vocês aqui. A questão número 4 está mostrando os valores das constantes aqui de equilíbrio, tá? E falando que eles são diretamente influenciados pela temperatura que ocorre a reação química, né? E aí fala assim, observe os dados da tabela para a reação hipotética A mais B transformando-se em C mais D, né? Mostrou então aqui os valores da constante, né? Que no início a 25 graus Celsius era 10 a menos 3, era extremamente pequena, né? E depois a 1000 graus Celsius, 1,8, o valor da constante. Tá? E aí nos diz assim, com base nessas informações, responda as questões. A reação a reação direta é um processo endotérmico ou exotérmico? Como nós podemos definir se ela é endotérmica ou exotérmica na formação do produto, na reação direta? Neste caso aqui, da letra A, nós só precisamos observar o seguinte: o valor de Kc aumenta com a temperatura, tá? Então, quer dizer que a temperatura favoreceu essa reação química. Então, ela é endotérmica, certo? Então, a letra A, vocês podem responder que ela é endotérmica porque o valor de Kc aumenta com o aumento da temperatura, beleza? A letra B, só um pouquinho. A letra B pergunta assim: quais substâncias predominam a 25 graus Celsius? Justifique sua resposta. Como podemos saber que a 25 graus Celsius, que substâncias vão predominar, né? A 25 graus Celsius é o início da reação, tá? Se vocês olharem lá na cozinha, aqui, cadê? Opa, aqui. Se vocês olharem aqui na nossa tabelinha, a 25 graus Celsius é o começo da reação. Então, que tipo de substância que eu vou ter no início da reação? Somente os reagentes, as únicas substâncias que vão prevalecer é a substância A e B, tá? Porque no início do processo nós ainda não temos produtos, né? Então, podem responder ali na letra B que nessa temperatura há mais reagentes, né? No caso, as substâncias A e B, porque o valor de Kc ainda é muito pequeno, então a constante de equilíbrio ainda não está um valor que a velocidade ainda não esteja, digamos assim, que a velocidade das reações de formação e decomposição, né, das reações direta e inversa, ainda não tenha se igualado, tá? Então, essas substâncias que vão prevalecer, os reagentes. A letra C, em qual temperatura as concentrações dos reagentes e dos produtos são praticamente as mesmas? Justifique sua resposta, né? Em qual lugar que o valor seja, que o valor de constante de concentração seja praticamente o nulo, assim, digamos, né? Onde aqui na linha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, só um pouquinho. Aqui, olhando a tabela, né, percebe-se que o valor de Kc, ele é de 1 em aproximadamente 300 graus Celsius, ó. O valor de 1 da constante de equilíbrio está em 300 graus Celsius. Então, é neste momento que
as substâncias, né, o que está pedindo aqui para nós, neste momento aqui, que a concentração dos produtos e dos reagentes são praticamente as mesmas, ok? A 300 graus Celsius, onde o valor da constante é 1. E a letra D, escreva a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, neste caso aqui, como nós temos substâncias hipotéticas ali, A e B, tá? Elas ficariam dessa forma. Deixa eu fazer aqui para vocês. Elas ficariam dessa forma. Elas ficariam aqui o Kc, né? Representando aí a constante de equilíbrio, tá? Igual. Quais são os nossos produtos? Os nossos produtos são as substâncias hipotéticas C, D, certo? Então, eu terei C vezes D. Isso entre colchetes, né? Desculpem aí o formato que não fica muito legal dessa forma, tá? E aqui é multiplicado, então, vezes aqui, tá? Sobre os reagentes, né? Sobre A e B. Então, concentração de A vezes concentração de B. Aqui. Certo? Aqui. Então, desculpem aí se não ficou, né, muito bacana a letra, tá? Mas é só para que vocês peguem aí a resposta da melhor forma possível, tá? A partir ali da questão seguinte, a partir da questão 5, nós conversaremos na aula ao vivo, provavelmente já teremos conversado, né? Acredito que vocês vejam essa videoaula depois disso, tá? Então, a partir daí a gente já conversa e daí já teremos conversado também sobre os fatores que interferem no equilíbrio químico, os fatores que são capazes de modificar o equilíbrio, de favorecer a produção dos produtos ou a formação dos reagentes novamente, certo? Então, bons estudos aí para vocês, bom final de semana que se aproxima e até a próxima.